Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa segunda-feira, pra gente falar de um assunto chato, incrível, né? O Santos não dá sossego pra gente. Impressionante, é um no cravo e outro na ferradura. Eu diria que é muito mais no cravo do que na ferradura. Porque é impressionante, o Santos não dá sossego. A gente não tem paz. Depois de ter ido dormir feliz da vida nesse domingo, por conta da vitória importante diante do Bragantino, o Santos não estraga o nosso final de semana, não estragou o nosso final de semana. A segunda-feira vem com notícias nada boas. O salário dos jogadores até agora não caiu. Não caiu. E isso está criando um certo desconforto dentro do Santos Futebol Clube. Esse é o assunto principal desse vídeo, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ativem o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo dentro dessa plataforma que é o YouTube, que tem sido muito importante o YouTube para alimentar você, torcedor do Santos, principalmente, que não é bem atendido na mídia convencional, tá? Na mídia convencional, vocês sabem quais são as mídias convencionais. E quando vocês querem informações sobre o Santos, vocês têm que recorrer aos canais que existem dentro do YouTube. Então, portanto, é muito importante que vocês hypem esse vídeo. Dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Gente, é o seguinte, o Santos ficou de pagar o salário nessa segunda-feira. Eu dei essa informação para vocês no vídeo da última sexta-feira ou do último sábado, eu não me lembro, tá? Eu não me lembro. Foi no sexta ou sábado, eu falei. Venceu, não, foi no sábado. O quinto dia útil foi na sexta-feira, e o Santos não pagou, o dinheiro não pingou na conta dos jogadores. Mas havia promessa por parte da diretoria que hoje, segunda-feira, o dinheiro cairia, pimba, na conta. Mas, depois de falar com algumas pessoas, eu acabei de receber a informação de que o dinheiro não pingou na conta. Não pingou na conta. É um mês de salário de carteira, CLT, 2 meses de imagem. E 2 meses de imagem, entendeu? E essa situação tem criado um certo desconforto no vestiário do Santos. Ninguém está indo, ninguém pretende nesse momento fazer nada que venha a conturbar o ambiente. Ou seja, vamos sair publicamente reclamando, etc. Não, nada disso. Mas as cobranças estão acontecendo. Estão procurando o Alexandre Matos, estão procurando, quando podem, o Marcelo Teixeira, quando dá o Marcelinho, mas principalmente o Alexandre Matos, que é o cara que está ali fazendo o meio campo entre a direção e os jogadores. Essa é a informação que eu fiquei sabendo. Há alguns jogadores que estão incomodados com o assunto e ficam perguntando o que todo mundo pergunta no momento dessa. Escuta, vocês têm alguma previsão de quando esse dinheiro vai cair? Coisas do tipo. Você pode dizer para mim, senhor Mani, mas o salário que esses caras ganham, se eles deixarem de receber um mês, não vai fazer diferença nenhuma. Não é isso, gente. Não é isso. Primeiro que o salário tem que ser pago. Religiosamente em dia. Tem que ser pago. Pô, combinou, tem que pagar. Combinou, tem que pagar. Segundo, muitas vezes as pessoas fazem um endividamento por conta do dinheiro que elas têm para receber. O cara compra um carro, compra uma casa para o pai, uma casa para não sei quem, e ele precisa do dinheiro. Mas mesmo que não precisasse, o dinheiro tem que estar na conta. E quando o salário não vem, isso cai muito mal dentro do vestiário. E depois de amanhã, quarta-feira, o Santos vai disputar uma decisão importante contra o Coritiba na Copa do Brasil. Vocês se lembram que no jogo lá contra o Recoleta, é isso mesmo, contra o Recoleta, já teve uma reunião para pressionar o pagamento de salários de imagem que não tinham sido pagos. O que aconteceu? Horas depois o salário pingou. Então, esse é um problema que tem sido recorrente no Santos, os atrasos de salários. E quando você fala assim, a CLT, carteira, está em dia. Mas não é só isso, a imagem também é salário, o jogador conta com isso. E a lei também entende que o salário de imagem faz parte, é um dos componentes do salário de um jogador de futebol. Então, nesse momento,
nesse momento, o Santos, se deixar vencer 3 meses de imagem, ele vai ter problema. 3 meses de CLT, ele vai ter problema. O que o Santos tem feito? O Santos tem empurrado com a barriga tudo isso. Empurrado. Vence um mês, quando vai vencer o terceiro mês de atraso da CLT, da imagem, vai lá e paga. E vai pagando a carteira como dá. Mas os jogadores, a informação que eu obtive, segundo fontes que eu tenho dentro do Santos, os jogadores estão incomodados. Eu perguntei para essa pessoa, existe alguma possibilidade de um jogador, você já ouviu, não é possibilidade, se realmente não aparecer o salário, procurar a justiça, etc e tal? Essa pessoa falou para mim, Sormani, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Mas não tenho certeza se eles vão procurar a justiça ou não. O fato é que, nesse momento, juridicamente falando, os jogadores ainda não podem procurar a justiça. Ainda não podem procurar a justiça. Mas me parece que o Santos também está com o fundo de garantia atrasado em 2 meses. Eu não sei se 2 meses de fundo de garantia atrasado permite a ida à justiça. Até onde eu me lembro, são 3 meses para CLT, 3 meses para imagem e 3 meses de fundo de garantia. Tudo isso a partir do 3º mês. O Santos não tem 3 meses de atraso nem no fundo de garantia, nem em imagem e nem em CLT. Mas é uma situação, repito, para vocês, que incomoda. E isso, claro, que atrapalha o trabalho de todos, do Cuca, da comissão técnica, dos jogadores, porque o dinheiro não vem. Não adianta, velho. Você quer ver um vestiário dividido, rachado, não é dividido e nem rachado, um vestiário insatisfeito com os jogadores pé da vida, é você atrasar salário. Não tem nada pior do que isso. Nada pior do que isso. Não pingou no dia prometido. Olha, nem prensa de torcedor, sabe aquela prensa que o torcedor vai lá no CT, dá prensa em jogador, e encontra na rua, dá prensa na rua, no supermercado, no restaurante. Isso incomoda muito menos do que salário atrasado. E como eu falei para vocês agora há pouco, o Santos tem uma decisão importante, depois de amanhã, contra o Coritiba, em Curitiba, pela Copa do Brasil. Santos que empatou o primeiro jogo na Vila 0-0, novo empate, não importa a quantidade de gols marcados, leva a decisão para os pênaltis. O vencedor, evidentemente, se classifica. O Coritiba, ele não vem nada bem das pernas. Não, o Coritiba não vence há 4 jogos. 4 jogos o Coritiba não vence. A última vitória do Coritiba foi contra o Atlético Mineiro, dia 19 de abril, em Curitiba. Depois disso, ele empatou com o Santos, esse empate que eu acabei de falar, pela Copa do Brasil, 0-0, perdeu para o Grêmio, fora de casa no Brasileiro, por 1-0, foi goleado pelo Vitória, em Salvador, por 4-1 também pelo Brasileiro, e no sábado passado, jogando em casa contra o Internacional, empatou em 2-2, tomando gol no último minuto e jogando muito mal. Muito mal. O Coritiba foi um time que, no segundo tempo, teve apenas 25% de posse de bola. Jogou todinho acuado. E no total do jogo, o Coritiba teve 36% de posse de bola. Ok, fez 2 gols, mas é algo que incomoda o torcedor. Ver em casa, ver o seu time sendo dominado completamente por um Internacional que está lá embaixo, gente. Que está lá embaixo, que faz uma campanha, assim como no Santos, preocupante no Campeonato Brasileiro. Então, o Coritiba vem numa situação ruim. 4 jogos sem vencer. Dos últimos 9 jogos, só uma vitória, que foi essa vitória que eu falei para vocês contra o Atlético Mineiro. 5 empates e 3 derrotas. Então, uma vitória, 5 empates e 3 derrotas. Essa é a campanha do Coritiba nos últimos 9 jogos. Gente, o Santos tem uma oportunidade muito boa para conseguir a vaga. Agora, com o salário atrasado, não tem jeito. Não tem jeito. O Santos tem, quando eu falo Santos, é o Marcelo Teixeira, tem que fazer o possível e impossível para pagar esse salário até a hora do jogo, até quarta-feira. O cara vai lá na quarta-feira no celular, pega lá e olha, abre o aplicativo do banco, opa, pingou. Aí o cara já liga pro outro, pingou o salário, verdade, pingou. Aí pá, todo mundo fica feliz aí, porque o dinheiro pingou.
O dinheiro pingou, não adianta, velho. Os caras são profissionais. Não tem jeito. Volto a dizer para vocês. Não adianta dizer que eles ganham muito e que esse salário atrasado não vai fazer falta. Faz falta. E mais do que isso, existe um compromisso que está sendo quebrado. Ou seja, o Santos não está honrando o que se comprometeu com os jogadores. Ou seja, pagar o salário. Por isso que eu falo para vocês. Não pode gastar. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar salário. Como é que vai chegar agora na janela, metade do ano, e contratar jogador? Que nem o Alexandre Matos fala, que nem o Cuca fala, que nem o Marcelo Teixeira fala. Vamos reforçar o elenco na metade do ano. É importante. É coisa nenhuma. O que tem aí é suficiente para fazer um trabalho, para fazer uma campanha legal. Tanto é que o Santos, com esses jogadores que tem em mãos, o Cuca, nos últimos jogos, tem jogado super bem. Tem jogado super bem. Jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o São Lourenço, jogou bem contra o Recoleta, apesar do empate, jogou bem contra o Bragantino. O Santos está jogando bem. Não está conseguindo transformar essa superioridade em relação ao adversário em vitórias. Conseguiu no último domingo, ou seja, ontem. Conseguiu. Então, a expectativa que fica é que o Santos possa agora começar a pavimentar um caminho de vitórias, de modo que o time venha se estabilizar e ficar tranquilo. E se isso acontecer, gente, pelo amor de Deus, não vamos pressionar para contratar jogador. Porque se o dinheiro que você dá de entrada, de uma parcela para 2, 3 jogadores, é um mês de salário que você paga. São 2 meses de salário que você pode pagar. E não adianta, gente, a gente ficar dizendo o seguinte, não interessa, porque o que interessa é ganhar, o que interessa... Gente, o Santos, se ele não tomar cuidado, ele vai acabando aos pouquinhos. Ele já está acabando assim. Do jeito que está, ele já está acabando. Ele não pode gastar o que não tem, gente. Repito, esse elenco é bom. O Cuca está conseguindo fazer o time ser bom e está traduzindo em vitórias. Eu estou falando isso para vocês faz tempo, gente. Estou falando para vocês faz tempo isso. O Santos tem 3 joias, tem 4 jogadores que muita gente gostaria de ter. Roleiser, Neymar, Gabriel, Barreal. Tem esse menino Bom Tempo da base que é um espetáculo. O Gustavinho, que vai ser relacionado para o jogo de quarta-feira, que está voltando de lesão, é outro jogador espetacular, que está vendo a base do Santos. Pô, tem o Veríssimo. Pô, o Santos tem bons jogadores, gente, pelo amor de Deus. Fala alguns aí que eu talvez tenha esquecido de mencionar. Não é possível que não se consiga fazer um time de competente, um time que entre em campo e ganhe jogos. Então não pode ficar, gente, pedindo jogador. A janela do meio do ano vai chegar, temos que contratar, o Santos vai contratar, vai se reforçar, etc. Não pode, gente. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Entendeu? Outra coisa, gente, além do Gustavinho, o Gabriel Menino também está liberado, deve ser relacionado. O Mike, que estava com uma virose, também pode ser relacionado para o jogo de quarta-feira. E o Lautaro Dias também. Espero que ele não seja relacionado. Porque se o Lautaro for relacionado, alguém vai ter que sair. E do jeito que está ótimo. Mas, enfim, está liberado. Não está mais no departamento médico. E só queria falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí no noticiário, todo mundo falando da reunião, da próxima segunda-feira, etc e tal, estatuto que vai ser mudado, etc. Gente, é o seguinte, o Marcelo Teixeira declarou, o Santos colocou uma nota no seu site, dizendo que há uma proposta de SAF para o Santos. Isso foi colocado, acho que foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro. E o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, o Fernando Acauí, declarou que não tem proposta nenhuma de SAF para o Santos. Como é que fica? O Santos postou no site dele que ele recebeu uma proposta. Aí o presidente do Conselho Deliberativo desmente o Santos Futebol Clube, ou seja, desmente o presidente. Olha a situação que o Santos se encontra. Olha a situação em que o Santos se encontra. O presidente do clube diz que o Santos tem uma proposta de SAF. O presidente do Conselho Deliberativo diz que isso é mentira. Olha a situação que o Santos se encontra. Tem ou não tem? Tem. Eu já não acredito em mais nada do Marcelo Teixeira, já falei para vocês aqui. E essa declaração do Fernando Acauí talvez seja verdadeira. Mas o fato é que o Santos soltou uma nota no seu site. Isso não é informação de cocheira, não é informação de bastidor.
O Santos publicou uma nota no seu site dizendo que recebeu uma proposta de SAF e que começaram as diligências de ambas as partes. O Santos investigando o interessado e o interessado investigando o Santos. O Santos soltou uma nota. Aí o presidente do Conselho Deliberativo desmente. Diz que não tem. Quem está falando a verdade? Quem é o mentiroso nessa história? Esse é o Santos, você entendeu? Esse é o Santos Futebol Clube, que diz que tem SAF, diz que não tem. Gente, é o seguinte, segunda-feira, vamos esperar o que vai acontecer. Vamos esperar o que vai acontecer. Eu acho que tudo que eles quiserem passar, vai passar e não adianta a gente ficar gritando aqui, porque não vai ter jeito, vai acabar passando. Não tem jeito, entendeu? Mas quando tudo isso chegar para você, associado, votar, você sabe o que você tem que fazer. A gente vai conversar aqui e vai explicar tudo. E vamos ficar atento à empresa que o Santos contratou para fazer a contagem, a contabilização desses votos no dia da eleição. Que é a tal da Infolog, que é uma empresa que, segundo consta, que eu apurei, está sendo investigada por, como dizer, não tem, está sob observação da justiça. Eu não sei dizer exatamente, precisamente para vocês o motivo. Mas se tem tanta empresa que pode fazer isso, por que é que o Santos, essa empresa de Brasília, por que é que o Santos vai contratar essa empresa? Você não fica com a pulga atrás da orelha? Eu fico. Você entendeu? Então, gente, assim está o Santos. Assim está o Santos. Salários atrasados. O presidente do Conselho Deliberativo desmente publicamente o presidente do Santos, que é o Marcelo Teixeira, ao dizer que não teve proposta nenhuma de SAF. A empresa contratada para apurar os votos dos torcedores está sob investigação da justiça. Esse é o Santos. E a gente tem que rezar muito, muito, para que até quarta-feira, o salário seja pago, uma imagem e carteira sejam pagos, para que os jogadores possam jogar sem esse peso na cabeça, nas costas, porque a gente sabe muito bem que salário atrasado atrapalha demais. Tá bom, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer novidade, vocês sabem que eu volto aqui. Senão, a gente volta a se falar amanhã. Até mais.